Então, muito boa noite a todos. Vamos reiniciar a nossa reunião, segunda reunião da sessão ordinária de setembro de 2020. E começamos pelo ponto 2, apreciação e votação da proposta de derrama para o ano de 2021. Até um ponto de iniciativa da Câmara Municipal. Sr. Presidente, tem a palavra. Ora, muito boa noite a todos. Pois este ponto, em conjunto com os que vêm de seguida, prendem-se com a parte da receita do município, da definição das taxas e das receitas para 2021, para o município, para o orçamento para 2021, e da análise que foi feita. Pronto, foi feita uma análise em conjunto de todos os impostos que terão que ser discutidos na Câmara Municipal e posteriormente na Assembleia Municipal, e neste, em concreto, aquilo que optamos por fazer, depois obviamente ter sido feita a avaliação financeira e o impacto financeiro de toda esta carga fiscal e de toda esta receita por via destes impostos locais ou de receita local, aquilo que constatamos, portanto, atendendo também ao ano em questão e ao período em questão, e um bocadinho também em conformidade com o estudo e com o trabalho que já tinha sido feito quando da definição do Lagos Apoia para apoio no âmbito do Covid às famílias e às empresas, que houve logo o compromisso na altura, depois de avaliar também o impacto financeiro, de avançar com a não cobrança, a atribuição de isenção para todo o volume de negócios no que diz respeito à derrama para as empresas. Aquilo que foi feito foi, já nessa altura, bem como agora na apresentação do ponto à reunião de Câmara, a decisão de não aplicar nem para menos, nem para volume de negócios que já antes era isento, bem como a partir dos 150 mil que tinham uma taxa reduzida, ou mais reduzida de 1%, mas também que foi decidido não aplicar. Portanto, tal como estava a dizer, no âmbito do Lagos Apoia foi criado um conjunto de pacote para as empresas e para as famílias, para apoiar perante o Covid, e no caso da derrama foi decidido já na altura, e hoje está aqui a ser formalizado a não aplicação de derrama para 2021. Rui Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, desejar uma boa noite a si, à mesa, a todos os membros da Assembleia Municipal e ao Sr. Presidente da Câmara, bem como ao público que nos está a ver lá em casa. Duas ou três notas. Nós temos dúvida sobre se legalmente faz sentido fazer esta votação, mas, no entanto, não temos qualquer problema em fazê-lo. Mas eu explico porquê. Porque o regime jurídico das autarquias locais fala no artigo 25º, ponto 1, a linha D, que cabe à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, fixar anualmente o valor da taxa do imposto municipal sobre o imposto municipal sobre imóveis, peço desculpa, bem como autorizar o lançamento de derramas. Portanto, pensamos que a derrama foi autorizada para este ano, mas que teria que ser autorizada para o próximo, pelo que temos dúvidas que este ponto deveria ser votado, mas de qualquer maneira não temos problemas em votá-lo. Mesmo apesar de uma segunda nota, que nós também não concordamos com os considerandos apresentados, uma vez que não é por causa do Covid que achamos que os impostos devem ser reduzidos, mas sim por uma questão de princípio. Quero lembrar que há muitos anos que o PSD tem lutado contra o lançamento da derrama, uma vez que este é um imposto que deve ser extraordinário, mas que infelizmente tornou-se ordinário para o Partido Socialista. Muito obrigado. Temos aí algum eco, é? Não. Muito bem. Natasha Álvaro. Boa noite a todos e a todas. A verba da derrama normalmente seria canalizada para a manutenção do parque habitacional. Imagino que esteja garantido na mesma manutenção do parque habitacional, apesar de não ter este extra. Mais alguma intervenção, questão? Alexandre Nunes.
Muito boa noite a todos, incluindo o público. Em relação à derrama, nós estamos de acordo com a declaração, no geral, da declaração do PSD, relativamente à questão da votação aqui, relativamente a se tornar realmente um imposto. E eu recordo que, e já a Natasha fez a pergunta, a derrama o ano passado já não estava consignada apenas à habitação social, tinha tido essa alteração, que era uma das razões porque nós sempre encontramos motivo para continuar a votar favoravelmente a questão e aqui o funcionamento da derrama. E era essencialmente nesta questão. Portanto, em relação à isenção para este ano, não vemos grande problema com isso, mas realmente acompanhamos o raciocínio que foi apresentado ali pelo PSD. Muito obrigado. Paulo Toste. Muito boa noite, Sr. Presidente, Sr. Presidente de Câmara, caríssimos deputados, caríssimo público lá em casa. Eu julgo que mais importante do que, mais uma vez, discutir aspectos que não se prendem com o ponto em questão, é realçar a boa gestão, é realçar os incentivos à economia e é também realçar os apoios às empresas e àqueles trabalhadores que, de alguma forma, beneficiam diretamente desse incentivo da derrama. Portanto, o Partido Socialista congratula-se com o facto de baixarmos ou de anularmos a derrama, assim como se congratula também com a posição de poder apoiar e poder estar em condições de prescindir dessa taxa. Portanto, somos a favor e, obviamente, congratulamos a Câmara e a gestão que ela faz para que possamos ter essa atitude perante esse imposto. Tem dito, Sr. Presidente. Fernando Ildefonso. Não. Não? Ok. Não temos mais inscrições. Não sei se o Sr. Presidente quer responder à questão. Sim, muito rápido. Eu também acho que isso é a questão que foi colocada pelo PSD, é uma não questão. A questão se devemos ou não definir, no caso de ser isenção, se devemos ou não definir que é isenção ou se, por simplesmente, não devemos definir a taxa e, não definindo a taxa, aplicar-se-ia a regra de não ser aplicado. Mas, pronto, o nosso entendimento não é esse e aquilo que entendemos é que temos até ao final do ano para reportar à autoridade tributária quais são os impostos que ficaram definidos no município de Lagos e, tratando-se de um ponto, este e os outros que vêm a seguir, tal como há pouco disse, que é da definição das taxas e da carga em termos do volume, em termos de receita fiscal por via deste conjunto de impostos, aquilo que estamos a dizer é apresentar que, no caso da derrama, o que a Câmara vai fazer é a não aplicação, ou seja, a isenção para menos de 150, que já o era, e para mais de 150, que não era. Isto representa uma redução à receita do município, obviamente que isto é sempre relativo, mas a rondar os meio milhão, 600 mil euros, pegando como exemplo os últimos valores. Obviamente também temos noção que o volume de negócios e as receitas e os resultados líquidos em 2020 são muito mais baixos do que isso, porque infelizmente a atividade económica do Conselho foi muito mais baixa, mas ainda assim é o valor que serve de referência em termos de orçamento, que é, temos que não cabimentar, ou temos que não reservar 600 mil euros na receita de derrama, que era o valor com base na estimativa dos anos anteriores. Obviamente que é um valor que num orçamento do município fará, obviamente, o seu efeito, mas ainda assim, tal como nos comprometemos perante o cenário em que se está a viver, mas não só, porque tem sido, desde o início do primeiro mandato, em 2013, até hoje, um compromisso que não é só um compromisso, é efetivamente o que tem acontecido, que é, desde 2013, sem exceção, o Partido Socialista tem proposto sempre uma redução, ou tendencialmente sempre uma redução da carga fiscal de ano para ano, e isso tem sido conseguido, temos cumprido com aquilo que temos nos proposto. Obviamente que este ano, a crescer a esta política de redução de imposto ou de impostos, o que estamos a fazer é um aumento substancial ou um maior aumento atendendo à situação económica das famílias e das empresas, e daí que o que vai acontecer é que este ano vamos cumulativamente baixar em quase todos os impostos, em quase todas as taxas a definir pelo município, uma vez que estamos perante um regime excepcional e uma situação excepcional, e obviamente que isso também terá um peso considerável no orçamento do município, mas tal como ontem já dizia, podemos ter que nos preparar para ter aqui uma redução
entre diminuição de receitas e aumento de custos entre 2020 e 2021, de um valor que nunca podemos pensar que não seja menos ou rondar os 20 milhões de euros, mas que são 20 milhões de euros que, por um lado, não são devolvidos uma parte à população e às empresas e famílias e, por outro lado, custos que teremos que ter também em prol dessas mesmas famílias, dessas empresas, no sentido de todos em conjunto resolvermos um problema de uma pandemia que está-nos a atingir, a nós e ao mundo, e que aquilo que compete ao setor público é fazer a sua parte e é isso que nós estamos a fazer em prol de um bem comum. Pronto, em relação à questão concreta do parque habitacional, o que tínhamos reservado nos últimos anos era que esta verba seria para, numa primeira fase, foi para a parte de habitação do parque habitacional do município, dos fogos do município. Entretanto, penso que nos últimos 2 anos, ou pelo menos no ano passado, já foi para equipamentos municipais, onde estão os edifícios, a parte do parque habitacional, mas também, eventualmente, outros equipamentos, parques infantis, campos de jogos, tudo aquilo que seja equipamentos municipais. De qualquer maneira, obviamente que aquilo que iremos salvaguardar é que o orçamento e as contas são feitas para não se deixar de fazer tudo aquilo que, obviamente, seja emergente de fazer e urgente de fazer, e obviamente que tudo aquilo que tiver de ser feito a nível do parque habitacional ou de equipamentos do município, obviamente estivemos a falar de obras muito grandes, sem financiamento comunitário, que terão que ser mais bem pensadas, mais bem projetadas, melhor avaliadas. Agora, tudo aquilo que seja no nosso dia-a-dia e, acima de tudo, a nível da habitação municipal, tudo aquilo que tiver que ser feito, quer seja de construir novo, bem como de reabilitar, está no nosso programa e está a ser executado e queremos muito rapidamente tornar efetivo essa parte. De resto, acho que não foi colocada mais nenhuma questão, pronto, acho que respondi a tudo, mas ainda assim, se houver mais alguma questão, disponho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Rui Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra só para esclarecer as dúvidas. O que eu tentei explicar foi que para o PSD a derrama é um imposto e, segundo nós, para o espírito da lei, a derrama é um imposto que é extraordinário e não ordinário, ou seja, não é um imposto normal, só deve ser lançado em situações excepcionais. E o que nós não concordamos com o Partido Socialista é que para nós não se trata de uma isenção. Trata-se é de não cobrar dinheiro desnecessariamente às nossas empresas. Muito obrigado. Presidente da Câmara. Sr. Presidente, quer intervir? É uma questão de ler também o despacho que foi feito. Não vale a pena darmos aqui à roda da bola, porque ela não vai sair do sítio, já se viu. O que está aqui a se colocar é a não aplicação da derrama, ou seja, é não se proceder à aplicação. Queira-se designar assim, porque é assim que está no despacho, é isto que está em aprovação, não está outra coisa. Pronto, que querer desvirtuar a linguagem e não querer ver o que está no despacho, o que foi aprovado na reunião de Câmara foi, neste sentido, proponho que não se proceda à aplicação de qualquer derrama. Portanto, é isso que foi aprovado na Câmara por unanimidade e que está a ser trazido à Assembleia Municipal. Não é outra coisa. Não vale a pena andarmos à volta da bola, que ela está presa ao chão, portanto, ela não vai sair do local. Portanto, e a questão a derrama é um imposto que, ao contrário dos outros, que se aplica todos os anos, é um imposto que pode ou não ser aplicado. Não tem nem caráter ordinário nem extraordinário. É um imposto que é facultativo. Essa é que é a palavra, não é nem ordinário nem extraordinário, é facultativo. Aplica-se se se entender aplicar, não se aplica se não se entender aplicar. Pronto, é a questão que se coloca. E depois até havia a tal discussão, que nos últimos anos deixou de acontecer, que é, nunca se pôs a questão da cativação ou da obrigação de aplicar, nem de registar e não poder ser usado para mais nada, isso a linguagem tem mudado. Agora, normalmente o que se não é feito, e a lei já não obriga, mas que se costuma fazer, o que está por trás é que o valor daquela receita costuma ser atribuído a um fim. Pronto, e é esse fim que nós temos sempre definido como sendo um fim em que as empresas do volume de negócios, ou melhor, com base no volume de negócios, ficam sujeitas ou não, de acordo com a definição da Assembleia Municipal, perante a proposta da Câmara, e de acordo com o seu resultado líquido, depois de deduzido de impostos, atribuem uma pequena parte, 1% ou 1,5%, para ajudar num equipamento ou numa obra em prol de um coletivo. É a única situação que aqui está. E acho que, obviamente, que para as empresas
conseguem, obviamente que é sempre melhor não pagar qualquer imposto do que o pagar, mas a derrama tem uma grande vantagem para quem paga, é que consegue perceber exatamente onde a sua verba foi aplicada e se um município que aplique derrama, por exemplo, para fazer uma escola, ao fazer essa escola com o valor da derrama, os empresários ficam a saber que foi a partir dessa verba que o investimento foi realizado. Pronto, essa é a questão. Agora, o ordinário e o extraordinário não. É um imposto que é facultativo, de utilização facultativa. É a questão que se coloca. Pronto, e nos últimos anos o Algarve tem várias opções, mas, por exemplo, no Norte, sempre houve a tradição, a derrama é um imposto que está ao serviço dos municípios e é aplicado quase integralmente a toda a gente. Mas, de qualquer maneira, o que compete a cada um dos municípios, compete a ele próprio, e o que compete ao município de Lagos é gerir. E este ano, perante a situação em que se está, e acima de tudo, perante o cenário que as empresas estão a passar, o que foi entendido é que não se deveria aplicar e que tínhamos margem financeira para não o aplicar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais inscrições, passamos de imediato à votação. Vamos votar a não aplicação de derrama de acordo com a deliberação da Câmara Municipal, que nos é enviada. Portanto, é esse o sentido da votação. Quem vota contra? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. 0 votos contra. Quem se abstém? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. Aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, o ponto 3, na apreciação e votação da proposta de fixação da participação variável no IRS sobre os rendimentos de 2021, a receita a arrecadar no ano económico de 2022. O Sr. Presidente tem a palavra. Pois, a introdução, obviamente, é a introdução do de há pouco, ou seja, do tal pacote fiscal que foi analisado e no âmbito também do programa de apoio às famílias e à economia local. Pronto, e um dos compromissos que também havia na altura era de olharmos, obviamente, ao IRS e também ao IMI, no que dizia respeito ao rendimento mais das famílias, e tanto pela via dos imóveis como do rendimento, e da avaliação que foi feita, encontramos aqui uma fórmula de conseguir reduzir de 3,5% a participação para 3%. E é essa a proposta que aqui está. Portanto, é o nosso compromisso, mais uma vez que o digo, de sempre, na procura da redução da carga fiscal e, tal como serviu há pouco de justificação, perante o cenário em que se vive e a situação financeira que um pouco por todo o lado atravessamos, a hipótese de dar aqui, de devolver aqui um pouco mais de rendimento às famílias através da participação, ou seja, da redução de 0,5%. Portanto, isto pode representar também à volta de 100 e muitos mil euros, depende, isto também são sempre valores estimados com base numa coleta de IRS que não é o valor que se sabe quanto é que vai ser ainda em 2020, mas pronto, temos de estar a falar aqui à volta entre 100 e 200 mil euros, dependendo do rendimento global da coleta de IRS de todas as famílias que tenham a sua sede fiscal no Conselho. Pronto, e é também devolver então às famílias à volta de 100 e muitos mil euros e, obviamente, menos 100 e muitos mil euros no orçamento da Câmara Municipal. Tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fernando Ildefonso. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos os presentes e a quem nos vê lá em casa também. Uma boa noite. É só para dizer que vamos votar a favor, realçando que nos congratulamos que finalmente a Câmara decidiu avançar com esta proposta que já foi nossa desde o ano passado e, portanto, ficamos muito agradados com o cumprimento desta decisão. Muito obrigado. Paulo Toste. Muito obrigado novamente, Sr. Presidente. Nós estamos, neste momento, perante a mais um exemplo contrário ao enorme aumento de impostos
e é uma frase que não foi dita pelo PS e alguns de nós aqui nos recordamos plenamente dessa situação, como há bocadinho se fazia crer o contrário. Portanto, temos uma redução de 0,5%, é a redução possível, não é a redução desejável, porque nós todos queremos pagar cada vez menos e o ideal é que não se pagasse impostos nem taxas, mas esta é uma delas, é necessária, portanto, congratulamos também na atual situação em que vivemos todos, com a possibilidade que temos de poder baixar 0,5%, que já é alguma coisa. Tem dito, Sr. Presidente. Não há mais ninguém. Se nós fôssemos um país nórdico, achávamos que pagar impostos era um dever e era uma honra pagar impostos, não é? Portanto, pois, os impostos servem sempre para alguma coisa, não é? O problema é para onde o dinheiro vai, Não temos mais inscrições? Vamos então votar. Portanto, vamos votar a fixação da participação variável no IRS sobre rendimentos de 2021, receita a arrecadar pelo município no ano económico de 2022, ou seja, a redução da participação, da taxa de participação de 3,5% para 3%. Quem vota contra? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. 0 votos contra. Quem se abstém? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. CDU 2 abstenções. BE. Quem vota a favor são os restantes. Portanto, foi aprovado por maioria, com 16 votos a favor, 2 abstenções e nenhum voto contra. Ponto seguinte, o ponto 4, apreciação e votação da proposta da taxa municipal de direitos de passagem, fixação do percentual a aplicar no ano de 2021. Sr. Presidente, tem a palavra. Isto é a eterna taxa, isto é um valor insignificante, de 25 mil euros, já falta coisa parecida. Acho que é esse o valor que normalmente isto está, mas portanto, insignificante no sentido de que é uma taxa que é fixada no âmbito dos direitos de passagem, portanto, que até é aconselhada a cobrança, isto não pode se repercutir também no consumidor, é obrigatório por lei que tem que ser assumido pelos utilizadores, e ao fim e ao cabo é um pouco para que ao fim e ao cabo, cada vez que é feita uma passagem em zona de domínio público por parte dos operadores, que haja aqui quase uma compensação de uma taxa insignificante, como digo, para cobrança de a mesma como receita dos municípios. Eu aqui até quase que me arriscava a dizer, eu acho que até mais do que esta taxa, que obviamente é para ser cobrada, não vejo razões para que não seja, apesar da insignificância em termos de receita, mas como por princípio, uma vez que acaba por haver aqui uma utilização dos solos que são municipais, mas é até mais do que isso, acho que neste momento a nossa grande dor e aquela que é a nossa grande preocupação e que muitas das vezes não temos grande solução, tentamos ter, mas andamos aqui um bocadinho sempre com os braços, as mãos presas, apesar de agora termos criado aqui um mecanismo para tentar salvaguardar isto, que é, cada vez que é preciso criar aqui mais uma passagem, seja para meter fibra óptica, seja para passar eletricidade, seja para passar o que quer que seja, nem que seja telefone, as cidades acabam por ficar quase todas elas desventradas e depois de rasgado, para além do muito tempo que por vezes as operadoras levam, ou os subempreiteiros das operadoras levam para repor, para reparar rápido e acima de tudo para repor ao ponto de situação que estava antes, é uma maior dor de cabeça, é uma dor de cabeça muito maior que os municípios têm do que propriamente esta taxa, como digo, é uma taxa que acaba por ter uma insignificância. Pronto, e essa é que tem sido uma luta e, acima de tudo, tentamos e reclamamos junto da ANACOM, mas pronto, existem alguns direitos que às vezes sobressaem
e sobrepõem aos direitos dos municípios, e a gente às vezes quase nem pode dizer que não, e isso sim é que é uma dor, e ainda são estes 25 mil euros que às vezes nos irão servir para reparar alguns sítios que ficaram claramente danificados. Portanto, nós estamos a alterar e já estamos a aplicar, estamos a alterar os procedimentos, estamos a exigir que, pelo menos agora nas novas, com exceção da EDP, que não podemos fazer, mas estamos a exigir que toda e qualquer passagem que seja atualmente feita, que nos seja apresentada uma garantia bancária, pronto, e um caderno quase um plano de obra e um caderno e uma garantia bancária para, pelo menos, podermos acionar no caso dos buracos serem feitos e não serem reparados em tempo útil, ou de serem reparados em tempo útil, mas não ficarem minimamente em condições para podermos, pelo menos, acionar as garantias bancárias e sermos nós a substituir ao privado com o valor da garantia bancária. Portanto, e isso sim é que era mais do que o tal taxa e estes 25 mil euros de pouco irão servir, isso é que era importante que a legislação se adaptasse e, ou pelo menos que houvesse um cumprimento das regras mais eficaz e que as empresas sentissem efetivamente na pele que as coisas não podem ser feitas assim. Pronto, é isso que temos procurado fazer, em especial agora com este novo procedimento que adotamos. Mas pronto, é aqui um à parte, pronto, e no caso da taxa municipal, é uma taxa, pronto, acho que não sequer tem grande discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho inscrições. Isto também é um assunto recorrente. Estão todos sintonizados com ele. Portanto, vamos então votar. A fixação da taxa municipal de direitos de passagem para o ano de 2021, de acordo com a proposta que foi aprovada em Câmara Municipal e que nos foi enviada. Quem vota contra? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. 0 votos contra. Quem se abstém? PSD, LCF, PS, PAN, uma abstenção, CDU, BE. Quem vota a favor são os restantes. A proposta foi aprovada por maioria, com 17 votos a favor, uma abstenção e nenhum voto contra. Ponto 5 da ordem do dia é a fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis a cobrar no ano de 2021. O Sr. Presidente tem a palavra. No que diz respeito ao IMI, pronto, é na sequência dos pontos anteriores. Pronto, aqui também, com base na avaliação que foi feita, pronto, este aqui, obviamente, que é um imposto com um peso muito grande no orçamento do município e, como tal, os cuidados tiveram que ser melhor tidos em conta e, obviamente, que essas contas foram todas feitas, mas ainda assim, pronto, foi possível, um bocadinho exemplo do que tinha vindo a acontecer também em anos anteriores, da tentativa de redução da taxa, e em especial a do IMI, que é aquela que é o tal peso financeiro no orçamento, mas aquilo que foi possível foi procurar aqui um ajuste no valor e daí estarmos a trazer para cima da mesa uma proposta de redução. Estávamos a cobrar, já neste último ano, estávamos a cobrar 0,35, um valor bem mais baixo do que no início do primeiro mandato, tínhamos como taxa. Pronto, já tínhamos feito aqui um esforço muito grande de redução e de devolução deste valor às famílias e aos detentores de imóveis no Conselho, e aquilo que nos propusemos fazer, de modo, obviamente, muito cuidado, porque, obviamente, que toda a máquina e todo o plano e todas as necessidades do município terão que continuar a ser exercidas, e em especial nesta fase, no apoio àqueles que mais precisam, que não pode de modo algum podem de modo algum serem deixados para trás, e também a nível da parte de habitação municipal, que é um dos desígnios e é aquele que atualmente temos mais incerteza no modo de financiar, porque ao contrário das grandes obras do município que tem um quadro comunitário por trás, a parte da habitação, pelo que se conhece, ainda não há garantia de financiamento comunitário. Há garantia que não há, a não ser que agora o tal plano que está a ser discutido e que ontem abriu-se uma pequena janela para se poder fazer
alguma utilização dessa verba para a habitação, ou alguma, ou muita, mas que ainda não se conhecem regras, e depois temos um plano que não é subsídio, é financiamento por via do Estado, mas que não conhecemos ainda as condições, e depois, obviamente, temos sempre o recurso à banca, que obviamente está mais do que assegurado, porque a nossa taxa de endividamento permite recorrer a tal, pronto, e daí que temos que, obviamente, não tendo garantia de quadro comunitário ou fundo perdido para já, para a habitação, tendo a certeza que a banca está disponível para apoiar das muitas conversas que houve, e temos a possibilidade, com o plano estratégico de habitação que está em fase de ser finalizado, podermos concorrer a algum financiamento, não a fundo perdido, pelo menos a exemplo do que acontece com a União Europeia, mas pelo menos uma parte ao financiamento por via do Instituto Nacional de Reabilitação e Habitação. Pronto, daí que toda e qualquer redução terá que ter presente a situação social e, acima de tudo, a situação da habitação municipal. Pronto, e daí que a redução que estamos a propor é de passar de 0,35 para 0,34. Pronto, estamos aqui a falar também com valores de referência, estamos aqui a falar de um valor que poderá ir a €500 mil ou coisa parecida. Pronto, temos de estar aqui a falar à volta de €500 mil de redução nas receitas do município e, obviamente, devolução desse €500 mil, €500 mil à população e aos detentores, vamos lá, ou proprietários de imóveis que não fiquem a continuar em regime de isenção, que são as casas que continuam nesse regime de isenção, mas pronto, que obviamente representa uma cota parte da totalidade dos imóveis do Conselho. Pronto, em relação às outras medidas, aos outros pontos, pronto, esse aqui obviamente que é o mais relevante, de resto é continuar tudo, ou seja, continuar a aplicar os 0,8 para os rústicos, obviamente que a ideia é aplicar às freguesias a mesma taxa dos municípios, ou seja, os 0,34 aplicar a todas as freguesias, obviamente continuarmos a fazer a majoração e a minoração de acordo com as regras da ARU e, obviamente, continuar a dar uma redução ao mercado de arrendamento e a redução também para situações do agregado familiar, de acordo com o código do IMI, lá no seu artigo 112, com base no agregado familiar. Mas, pronto, a grande alteração, obviamente, que é passar de 0,35 para 0,34. Tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fernando Ildefonso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, nós consideramos que poderíamos ir um pouco mais longe e propunhamos os 0,33%. Isto porquê? Por duas razões principais. A primeira é o apoio social, e as famílias agradecem, dada a conjuntura que atravessamos. As empresas já têm a derrama, já têm também o benefício do IMI, mas as famílias precisariam de um reforço acrescido nesta conjuntura. E depois, a segunda razão é por razões estratégicas, é que se calhar estes 400 mil euros ou 500 mil euros poderiam perfeitamente e eventualmente ser recuperados no IMT que decorre da aquisição de imóveis. E, portanto, sendo o IMT um IMI atrativo, poderia converter-se também numa mais-valia para o IMT. Nesse sentido, nós consideramos que o Executivo podia, enfim, ter ido um pouco mais longe nesta ambição de baixar esta percentagem. Daí que nos vamos abster nesta decisão. Muito obrigado. Paulo Tosta. Muito obrigado novamente, Sr. Presidente. Portanto, já vamos na terceira redução, é mais uma redução, são 500 mil euros, como o Sr. Presidente muito bem acabou, o Sr. Presidente da Câmara muito bem acabou de referir. É uma série de incentivos já que nós estamos aqui a aprovar e, mais uma vez, temos que chamar a atenção para a capacidade na atual conjuntura que vivemos de baixarmos mais um imposto e de devolvermos mais esse dinheiro às famílias. É um incentivo a elas e é também uma aposta na qualidade do serviço que podemos continuar a manter. Obviamente que é um esforço para todos, é um esforço para a autarquia, é um esforço para o município e é um esforço para as famílias, mas é um esforço bem aplicado e é um esforço justo, tendo em consideração o momento em que nós vivemos. 500 mil euros é dinheiro e é dinheiro que vai beneficiar aqueles que necessitam e que precisam do nosso apoio. Tem dito, Sr. Presidente. Não tenho. Alexandre Nunes. Em relação a esta redução, havia um compromisso, ainda do tempo da Sra. Presidente, de tentarmos chegar ao fim deste mandato com a taxa mínima.
e nós fomos acompanhando as votações destas reduções, sempre nesta perspectiva, porque tivemos uma primeira redução significativa, depois tivemos isto meio congelado. Agora, eu não percebo a justificação da baixa da décima, se é para ajudar as famílias ou se só se está a baixar uma décima porque a conjuntura está difícil. É uma questão que deixo, que é perceber se esta baixa da décima é para ajudar as famílias, na medida em que no início do mandato havia um compromisso implícito, claro, com a avaliação das situações, etc., mas houve esse compromisso implícito de chegarmos à taxa mínima, e por isso a pergunta é, esta décima é uma décima para ajudar as famílias ou é só uma décima porque devido à conjuntura não sabemos se depois dá para segurar as contas e para assegurar o que temos por aí? É uma pergunta que fica. Nós iremos prestar conta porque o nosso compromisso desde o início era que chegássemos ao fim do mandato com a taxa mínima e, logicamente, não vamos fazer, que é o último orçamento que vamos aprovar neste mandato. Obrigado. Mais alguma intervenção? Não? Sr. Presidente, não sei se quer acrescentar ou dizer alguma coisa. Sim, pois a taxa mínima, pois eu sempre tive com as contas do município e nunca vi forma de chegarmos lá. Ou seja, mas o sonho comanda a vida. Né? Pois, há uma coisa que se tem que se pensar, pois eu sei que isto de fazer contas nem sempre é fácil, mas tem que se perceber que a CDU apresenta 100 mil obras para fazer e isenção de impostos para tudo. Agora, isso é o mundo perfeito se as 100 obras forem feitas com o orçamento transferido por via do Orçamento de Estado. E, como todos nós que estamos aqui nesta sala temos a obrigação de saber, nem podemos dizer que não se sabe, porque senão estamos aqui há muito tempo a não fazer nada, dos 100 milhões do orçamento do município, vêm 3 milhões de Lisboa. E ou se faz uma coisa, ou se faz outra coisa. Pronto, e é isso que temos que pôr todos em cima da mesa e pôr muito bem em cima da mesa e não andar aqui a enganar ninguém. Pronto, acima de tudo, não andarmos a enganar em quem vota na gente e, acima de tudo, quem espera que falemos verdade. Pronto, e é esse cenário que a gente tem que colocar. A gente, ou bem que se faz a escola, ou a ampliação da escola, independentemente do que vier a ser feito, ou se faz uma nova escola na Luz porque faz falta, porque temos horários duplos e temos miúdos, no caso da Escola da Luz, até que sair à hora de almoço para ir comer uma IPSS porque não tem refeitório, um exemplo, ou se faz a Estrada da Luz, que há uma data de anos, toda a gente reclama a Estrada da Luz, para poder levar aqui o resto do tempo. Pronto, e para se poder fazer isso tem que haver aqui o equilíbrio. Pronto, e é esse cuidado que a gente tem tido, é ir reduzindo sempre o FICAP. Isto ao FICAP tem que haver aqui um bocadinho a política da compensação, é tirar de um lado um bocadinho, para ir baixando no outro e depois irmos compensando no outro. Pronto, e essa é uma descida gradual, equilibrada e de maneira que se consiga garantir as responsabilidades e as necessidades do Conselho, porque aquilo que tem sido o maior, vamos lá, a nossa maior preocupação numa primeira fase foi reequilíbrio, ou de uma vez por todas que tinha que ser feito, porque a situação financeira, por via daquilo que acabou por acontecer e que levou à situação financeira que acabou por levar, ou seja, um conjunto enorme de investimentos que foram feitos que depois acabaram por não correr tão bem porque a crise foi muito bruta ou abrupta e fez com que a situação financeira ao FICAP deixasse de haver receita de um dia para o outro e a velocidade de investimento era tal que não foi possível equilibrar. Pronto, levou ao que levou, daí o nosso primeiro passo foi reequilibrar e meter as contas novamente na ordem, está feito, e depois é manter o equilíbrio. Há folga, essa folga hoje está-nos a dar uma grande ajuda, e daí que qualquer uma das bancadas que aqui hoje está presente tem tido o cuidado, pelo menos parte delas, de dizer que aquilo que tem acontecido em Lagos é muito positivo e o comportamento por parte do município e da Câmara Municipal é muito positivo porque temos estado do lado da população e temos estado do lado da solução para combater a pandemia dentro daquelas que são as nossas armas eficazes. Porquê? Porque temos uma situação financeira, nós e o município e a população de Lagos, que permitem estarmos preparados e estarmos a combater e não deixar ninguém para trás. Agora, isto também só se consegue com este equilíbrio. Pronto, é esse equilíbrio que a gente está a fazer. Pronto, e enquanto eu estiver cá,
e sendo eu, obviamente, o responsável pela área financeira, não vão ter, da minha parte, aquilo que acho que não há condição para fazer. Pronto, isto só para dizer que, dizer hoje que se eu viesse aqui hoje propor ZAR3 como taxa de IMI, obviamente que em termos eleitorais era a coisa melhor do mundo, mas eu andava a enganar a população. E a mim não me apanhou a enganar ninguém. Eu estou aqui com uma missão que é não enganar ninguém, é fazer aquilo que acho que financeiramente é o melhor para o município, não é para mim, é para o município e o município é para todos nós. Ou seja, todos damos um pequeno ou um médio contributo em prol de um bolo, para bolo esse para distribuir em prol de todos os outros. Pronto, e daí também quando ouço que o ideal era reduzir de 0,35 para 0,33 para o apoio social às famílias, o apoio social às famílias é com esta não redução de 800 mil euros, mas sim de meio milhão, porque estes 300 mil que não se reduz, porque não vamos atrás da proposta de Lagos com o Futuro, esses 300 ou 400 mil euros poderão dar para fazer aquilo que hoje estamos a fazer. Começamos, e normalmente estávamos a fornecer à volta de 200, 250 cabazes alimentares, hoje estamos a dar 750 e agora, quando acabar o verão, se calhar vão passar para 1000 e estes 300 mil que a gente não vamos pedir para quem tem imóveis e que não está isento, porque quem ficar isento, quem está isento, se calhar quem mais precisa desse apoio social é porque tem um baixo rendimento e não paga IMI e tem uma casa também que vale um valor para o qual não fica sujeito a imposto e logo quem vai pagar IMI é quem tem um rendimento acima desse X e tem uma casa também acima desse X, cumulativamente, e esses 300 mil euros que quem tem uma casa e tem um rendimento um bocadinho mais acima, para além das outras que têm um rendimento muito mais acima e uma casa muito mais valiosa e que pagam um IMI muito mais considerável, dão esses 300 ou 400 mil euros, que é da não redução da vossa proposta, e a gente pode dar, como estamos a dar, mais 500 ou 600 apoios alimentares e, se calhar, mais 750 ou 800, até que esta crise pandémica acabe e que o desemprego volte a sair de cena. Pronto, e daí que esse equilíbrio e essa parte de apoio social é com estas verbas que a gente consegue dar. E depois a outra justificação, que é do IMI, com base no IMI aumentar o IMT, é também, isso é quase um milagre, não digo das rosas, porque me fica mal, mas é quase um milagre não sei do quê, da multiplicação de qualquer coisa, porque é óbvio que é a última coisa, ou é das últimas coisas que alguém vai ver antes de comprar uma casa, é qual é a taxa de IMI. Eu acho que isso não é aí. A pessoa ou se apaixona pelo destino, ou não se apaixona pelo destino. Porque se assim fosse, temos aqui, se calhar, concelhos vizinhos que não vendiam uma casa, estão na taxa máxima, estão na taxa máxima, que é quase o dobro do valor dessa casa. Pronto, eu acho que das últimas coisas que pode valer na aquisição de uma casa é isso. Vale mais a qualidade do destino, se calhar vale mais o valor da casa, e se calhar Lagos nisso até pode sair prejudicado, né? Porque eu acho que não sei, e a prova é que as casas continuam, Lagos sempre esteve na linha da frente em termos de venda de casas, porque tem uma qualidade extrema e toda a gente que gosta e fica apaixonada rapidamente por Lagos, é o valor das casas, sim, ou seja, se a pessoa, se tiver aqui um T2 por menos 100 ou 200, por mais 100 ou 200 mil euros com o conselho A ou B, isso sim pode ser determinante para não comprar cá a casa. Agora, pelo valor do IMI, não. Pronto, eu acho que isso não. E depois aquilo que estamos a falar é com os 0,35, uma casa, por exemplo, de 150 mil euros, com os 0,35, ou com os 0,35 se calhar paga 500 euros, com os 0,34 paga 480 e com os 0,33 paga 470, porque se calhar estamos a falar de 20 ou 30 euros de diferença. Portanto, e estamos a falar num imóvel avaliado em 150 mil euros, se calhar se multiplicarmos isto para o dobro, uma casa de 300 mil euros, podemos estar a falar de 50 ou 60 mil euros, 60 ou 70 euros por ano de diferença, quer dizer, e de uma taxa para outra, 20 ou 30 euros, quer dizer, não tem minimamente justificação. Pronto, se a justificação for, é sempre melhor cobrar 0,33 do que 0,34, eu aí dizer, é verdade, concordo com a vossa proposta, com o vosso argumento, não com a vossa proposta, que financeiramente não há condições. Mas, pronto, de qualquer maneira, obviamente que volto a dizer, o sonho que manda a vida, e que me dera, poder hoje dizer que os 03 não punham em questão, vamos lá, o conjunto de compromissos e de necessidades que o Conselho precisa e o conjunto de obras e de apoios a todos os níveis que a cidade e o Conselho precisam. Pronto, e daí que era imprudente, era politicamente, eleitoralmente muito eficaz, mas
acho que não estou cá para isso, estou cá para garantir que a situação financeira do município mantém-se aos níveis em que se está e que o conjunto de necessidades emergentes e urgentes e efetivas do município tem que ser cabalmente satisfeitas e tem que se continuar a ter aqui uma política de gestão de impostos muito rigorosa e é isso que se está aqui a fazer. Continuar a descer sempre, sim, sustentável, de outra maneira não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Rui Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas notas. Nós concordamos com aquilo que foi dito pela CDU, que foi prometido pela Sra. Presidente da Câmara aqui nesta Assembleia Municipal, que até ao fim do mandato iria ser aplicada a taxa mínima. No entanto, nós vimos isso como uma promessa pouco possível de ser cumprida, mas, no entanto, tomamos essa nota também. Desejava pedir também um pedido de esclarecimento ao Sr. Presidente se existe para ser votada uma proposta alternativa apresentada pela Lagos com Futuro, uma vez que foi falado pela Lagos com Futuro que defende um imposto de 0,33% sobre o IMI. E, finalmente, dizer que nós concordamos com a proposta que vem da Câmara, portanto, concordamos com o caminho traçado de redução deste imposto, que permite apoiar os cidadãos, aumentar o investimento e não comprometer as finanças do município. Muito obrigado. A mesa não tem mais nenhuma proposta. Ouvimos todos o que foi dito pelo Lagos com Futuro, mas a mesa não tem mais nenhuma proposta aqui. Certo? José Manuel Freire. Parte, também queríamos afirmar que não estamos aqui para enganar ninguém. Se alguém enganou, não fomos nós, porque em ata está expresso que durante este mandato o objetivo era chegar aos 3. E não é milagre de rosas. A Câmara de Silves, que não fica muito longe, há 7 anos está com 3. E não é por isso que deixa de fazer obras e que deixa de dar apoio aos seus munícipes nesta altura. Portanto, ou seja, ou havia intenção de cumprir esse objetivo, ou então era uma palavra, enfim, dada só para passar mais um ano e no ano seguinte voltar a não cumprir. Portanto, isso tinha sido dito e ficado gravado e escrito em ata. Portanto, não estamos aqui para enganar ninguém. Se alguém enganou alguém, não fomos nós. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não temos mais inscrições. Sr. Presidente, então, para responder. Não tem assim grande resposta. Pronto, para já, acho que não me quero minimamente comparar à Câmara de Silves. Acho que Silves é Silves e Lagos é Lagos. Pronto, é óbvio que é um exemplo que vos fica bem. Pronto, eu também podia apresentar uns quantos do partido do Zé Manuel que não fazem propriamente esse tipo de política, mas acho que isso nem sequer é assunto. Pronto, acho que cada Câmara é cada Câmara. Podíamos levar aqui o tempo todo a discutir e podíamos ir aqui comparar, mas pronto, acho que isso, como não tem discussão, é um argumento só que acho que não merece resposta. Muito bem. Então, agora sim, não temos mais intervenções. Vamos passar à votação. Portanto, vamos proceder à votação da proposta de fixação de taxas de imposto municipal sobre imóveis a cobrar no ano de 2021, de acordo com a proposta que nos foi enviada pela Câmara e aprovada em Câmara Municipal, e que todos conhecem, e que tem um conjunto de linhas A, B, C, D, E e F, e que vamos votar globalmente, uma vez que é a única proposta que está connosco. Quem vota contra? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, 2 votos, BE. Quem se abstém? PSD, LCF, 2 abstenções, PS, PAN, 1 abstenção, BE, outra abstenção. Quem vota a favor são os restantes.
proposta foi aprovada por maioria, com 12 votos a favor, 4 abstenções e 2 votos contra. Ponto 6 da ordem do dia, apreciação e votação da alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Prémios de Educação e de Bolsas de Estudo. Sr. Presidente, tem a palavra. Isto prende-se com a avaliação do Regulamento Municipal de Atribuição de Prémios de Educação e de Bolsas de Estudo, e com base na avaliação do regulamento que estava em vigor e por parte do grupo de trabalho foi considerado que havia necessidade aqui de ajustar 3 ou 4 pontos, pronto, e foi essa a proposta que foi trazida, pronto, que foi discutida pelo grupo de trabalho, foi trazida à discussão na reunião de Câmara, foi aprovada, penso que até por unanimidade, com aqui uns ligeiros ajustes para ajustar com efeitos já na atribuição de bolsas para este ano letivo, para 2021, com as alterações que estavam aqui a ser propostas. Alguma questão? Disponho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Rui Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como foi falado aqui pelo Sr. Presidente da Câmara, são 3 propostas de alteração que vêm a esta Assembleia. Uma é para passar a incluir os cursos conducentes a mestrado nível 7, e vem a explicação, uma vez que é para promover a igualdade entre quem frequenta o curso de mestrado integrado e os que frequentam a licenciatura. Depois tem uma segunda proposta, que é para passar o limite de idade da candidatura ao concurso de bolsas de estudo de 30 para 40 anos, e este aqui desejava um esclarecimento, porque esse limite de 40 anos e não 50 ou 60, ou não existir limite, uma vez que antes eram os 30 anos, em que basearam-se em quê para estipular este limite. E a terceira proposta é para alterar o aproveitamento mínimo de 45 para 36 unidades de crédito europeias. E, portanto, aqui também vem explicado, e bem, uma vez que é para tornar o nosso regulamento consonante com as bolsas de estudo da DGES. Muito obrigado. Muito obrigado. José Manuel Freire. Uma das propostas, entre aquelas que foram feitas agora de alteração, é a questão do alargamento aos mestrados, tinha sido chumbada na altura quando fizemos, e, portanto, concordamos inteiramente com o alargamento da idade e com o alargamento, portanto, também do mestrado. Achamos que são positivas as alterações feitas ao regulamento. Estamos, provavelmente, este ano a comemorar 30 anos de criação das bolsas de estudo e, portanto, é um bom sinal alargarmos ainda cada vez mais, portanto, as bolsas de estudo no Conselho. Era só. Muito obrigado. Paulo Toste. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos perante uma alteração ao Regulamento Municipal da atribuição de prémios de educação e de bolsas de estudo. Estamos perante o reconhecimento do município na educação e no ensino superior e no apoio àqueles que necessitam, independentemente de estarmos aqui com questiúnculas de porque é que passou de 30 para 40, mas são mais 10 anos que podem ter o apoio e são 3 pontos que mostram a aposta da Câmara Municipal e do município na educação. Temos o apoio aos mestrados, temos a passagem desse apoio dos 30 para os 40 anos e temos também a descida, que é uma descida de 45 para 36 créditos. Portanto, vamos votar também a favor e mostra mais uma vez, repito, o apoio do município à educação. Tem dito, Sr. Presidente. Fernando Ildefonso. Eu não iria intervir até ouvir aqui a intervenção do deputado Paulo Toste. Nós vamos votar a favor, obviamente, porque é uma proposta que beneficia todos aqueles que estão nas condições que aqui se referiram, mas é preciso clarificar tudo. Ninguém aqui vota de olhos fechados e, portanto, o pedido de esclarecimento do deputado Rui Araújo faz todo sentido, porque é um dos 3 que não foi devidamente justificado e, portanto, também nós gostaríamos de ouvir a explicação sobre o critério etário. Muito obrigado. Não tenho mais inscrições, Sr. Presidente, para
a responder. Sim, aqui, quer dizer, aqui a questão é um alargamento de 30 para 40, não é a definição dos 40. É dar oportunidade a mais uma faixa que vai numa população entre os 30 e 40 anos de tentar uma oportunidade, ou de tentar uma requalificação ou uma reclassificação em termos de habilitações académicas. Portanto, o primeiro era até aos 30 anos como data limite. Na altura já houve muita discussão, pronto, eu fiz parte com exceção, penso que desta última atribuição de bolsas, que não fiz parte, e tive, desde que se retomou a atribuição de bolsas de estudo, vamos lá, que fiz parte do grupo de trabalho, e o que se vinha a fazer era uma avaliação e um ajuste das mesmas perante os cenários que apareciam, os novos métodos de ensino, as novas habilitações, os ETCs, o ser mestrado obrigatório, do não ser mestrado obrigatório, os próprios estudos que as universidades, lembro-me perfeitamente disso, das universidades passaram a dar um curso pós-12º, mas que não dava habilitação, mas que era quase um curso que era dado na universidade, mas que era com um cariz mais profissional e que isso estava ou não estava contemplado. Portanto, o que acabou o que tem vindo a acontecer é uma evolução gradual de adaptação do regulamento àquelas que são as novas metodologias de ensino, aos novos públicos que frequentam o ensino, às novas regras em termos de habilitações, pronto, e foi isso que foi feito. E aquilo que se começou a deparar é com esta situação de poder existir cada vez mais um escalão ou uma faixa etária a começar a ir para as universidades, e isso inicialmente se podia pôr a ideia de só podia concorrer quem tinha, por exemplo, entre os 18 e os 20 anos, e que na altura houve logo o alargamento, porque não até aos 30, aquilo que se tem vindo a encontrar é a necessidade de ir alargando, porque começa a haver pontualmente alguns casos em que pós-30 também procuram frequentar. Portanto, o que foi permitido foi abrir aqui uma faixa para alguém que supostamente está entre os 30 e os 40 anos, que se calhar já tem a sua vida iniciada, quiçá estabilizada, ou pelo menos está numa situação que profissionalmente pode não estar contente, mas que em princípio a sua condição profissional está em exercício, ao contrário, por exemplo, dos outros escalões mais jovens, cada vez há mais dificuldade, cada vez a vida vai-se arrastando, vai havendo mais dificuldade a entrar no próprio mercado de trabalho, vai havendo mais dificuldade a entrar nesta nova vida que é, por um lado, a parte da ida para a universidade pela condição financeira, às vezes, dos familiares, e, acima de tudo, pela necessidade que têm de se reconverter, porque cada vez mais é difícil o emprego para a vida. Pronto, e aqui o que se acabou por fazer, com base na avaliação e, acima de tudo, com base no público-alvo, que nestes últimos anos têm aparecido e que pontualmente começaram a aparecer alguns casos entre os 30 e os 40 anos, em especial neste último ano, o que foi decidido foi alargar para já mais esta década, entre a malta, entre o pessoal concorrente, vamos lá, os concorrentes entre os 30 e os 40 anos, que, obviamente, se continuarmos a assistir a uma situação em que aparecem faixas etárias um bocadinho mais elevadas, podemos, eventualmente, depois ajustar. Mas, pronto, mas queremos ver, é importante que se veja isto, quer dizer, se me disserem, porque é que não há limite de idade? Não concordo. A bolsa de estudo é para ajudar a dar uma habilitação a alguém, e é assim que a Câmara vê, é a dar a oportunidade a alguém para ter um documento na mão, uma ferramenta na mão, para poder ajudar, ou seja, para que a Câmara possa ajudar a alavancar essa mesma família, esse mesmo jovem, ou menos jovem, a poder ter essa ferramenta. Não podemos ver isto, portanto, se chegar alguém com os 60, se me disser, o ideal era não haver limite de idade, como foi aqui dito. Eu não concordo, não concordo. Quer dizer, isto não é ir tirar mais um curso, né? Se aparecer alguém com 60 ou 70 anos que já tem 3 licenciaturas e quer ir fazer outro, porque é que a Câmara não ajuda? Quer dizer, a questão aqui é ajudar. A Câmara está a ajudar, está aqui quase a dar aqui uma componente para poder ajudar a capacitar alguém a ter mais uma ferramenta para se ingrar na vida. Pronto, não estamos aqui a formar por formar, no sentido, ou ajudar a formar por formar. Pronto, é um bocadinho, eu vejo isso de maneira diferente. Pronto, e daí que não vejo, por exemplo, a hipótese de 45 ou 50, não vejo porque limitar no sentido de nunca, não, acho que para já é justo
darmos aqui mais uma década, mas podermos avaliar se existem aqui outras condições, mas eu vejo a Bolsa de Estudo como uma forma, um apoio financeiro para ajudar alguém a estudar que de outra maneira não conseguia e, a partir do momento em que consegue estudar, ter uma ferramenta para poder ter mais uma oportunidade de se ingrar na vida. E não de formar, quer dizer, isto não é o Ministério da Educação, nem é o Ministério da Tecnologia, que se quer é ter muita gente licenciada no sentido de um curso atrás do outro. Pronto, eu não vejo as coisas dessa maneira. Pronto, e daí que, só para responder à questão, porque ter limite? O ter limite eu nem sequer questiono, tem que ter. Tem que ter, né? Quer dizer, isto aqui estamos a ajudar financeiramente alguém que, ou por uma questão de mérito, ou por uma questão económica, não tem hipótese de fazer de outra maneira, e então a Câmara está a alavancar para que ele possa ter essa ferramenta para ter mais oportunidades na vida. Pronto, e não vejo isso a partir dos 60, 70, estar a formar por formar à conta disso. É só na resposta, não estou a responder, é porque é só 40. Estou a responder é infinita idade, não concordo. Pronto, os 30, 40, a avaliação que foi feita é com base no público-alvo e nas candidaturas que têm havido. Pronto, e que os 40 foi entendido pelos serviços e pela comissão, pelo grupo de trabalho que tem o regulamento, que é liderado pela vereadora Sara, como um intervalo que levaria aqui a ter aqui mais 10 anos de candidatos a poderem concorrer, pronto, e que aos 40 anos puderem repensar a vida, dar uma volta na vida, pronto, nesse sentido. Pronto, foi a questão que foi colocada. Mas pronto, só em relação a outra questão, para que fique esclarecido, o limite de idade, da minha questão era sobre o limite de idade, não concordo, porque isto não é pagar para fazer cursos, não vejo nesse sentido, é pagar para ajudar a ter um curso como ferramenta a poder mais oportunidades neste mundo que não é fácil, era nesse sentido. Pronto, isto depois também obriga, quer dizer, isto aqui, a gente também tem que se tentar ajustar também aos regulamentos, e daí, por exemplo, os ETCs, uma das razões é também equilibrar. Na altura foi entendido que aqueles ETCs já eram um número mínimo para podermos exigir, porque isto a gente define aqui um número mínimo de ETCs, porque isto o curso não pode perdurar no tempo. Né? Alguém queira ter uma bolsa para fazer uma licenciatura ou um mestrado de 3 anos ou de 4 anos, em 10 anos a Câmara chega ao final do X ETCs, quem não cumprir naquele X máximo de tempo, pois obviamente pode continuar lá a fazer a universidade como carreira e fazer um curso como carreira. Agora, obviamente, que a Câmara Municipal não pode, tem que ajudar em troca de haver um cumprimento do número mínimo de anos para cumprir. Pronto, e a ideia dos ETCs também foi, por um lado, ajustar ligeiramente para adequá-lo, no caso, às bolsas do Ministério da Educação e, obviamente, com isso, também dar aqui mais uma oportunidade, aqui através da direção do ajuste dos ETCs, com base na Direção-Geral do Ensino Superior, para equilibrar, portanto, dando aqui mais uma oportunidade de se poder continuar a dar a bolsa no ano seguinte, porque cumpriu. Mas, portanto, era essa a questão dos 30 para os 40. Portanto, foi a avaliação, explicando em concreto 30 para 40, porque é o público-alvo, finalmente, pontualmente já começa a aparecer, e o não ter limite, não concordo, pelas razões que expus. Rui Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para prestar um esclarecimento, eu não disse que concordava ou que não concordava que houvesse o limite, só fiz a questão. E apenas lamento que o Sr. Deputado do Partido Socialista, Paulo Toste, acha que seja uma questão menor existirem pessoas que têm, por exemplo, 41 ou 42 ou 43 anos e que não tenham possibilidade de estudar. A questão é que, na argumentação para alterar este artigo, fala no final, entra a política de que, através da atribuição de bolsas de estudo a estudantes economicamente carenciados e com aproveitamento escolar, de modo a que nenhum cidadão lacobregense fique privado de frequentar o ensino superior. Por isso é que eu perguntei porque este limite de 40. Se querem que nenhum fique privado de frequentar o ensino superior, porque é que existia o limite? Foi por isso que eu fiz essa pergunta. E já percebi que houve uma procura de pessoas situadas pelo esclarecimento do Sr. Presidente entre os 30 e os 40 anos, e acho que esta Assembleia, que está a deliberar sobre uma proposta que vem aqui, tem o direito e tem o dever, até, de saber aquilo que está a votar. E tem o direito de ser esclarecida sobre o porquê de haver uma determinada proposta, num sentido e não de outro. E nós estamos aqui precisamente para isso. Por isso é que temos algum tempo para debater e para colocar as questões. Nós já entendemos que há ali um determinado público-alvo, que tem havido bastantes pessoas que têm perguntado, têm pedido apoio,
que estão nessa faixa etária e a Câmara decidiu alargar. Mas como contradiz a argumentação que é trazida aqui a esta Assembleia, nós solicitamos esse esclarecimento. Não quer dizer que nós não concordemos com as alterações ao regulamento ou que achemos que deve ou não deve haver um limite, porque nós não temos acesso, os membros desta Assembleia não têm acesso aos dados que a Câmara Municipal tem. Portanto, nós, para avaliar e para decidir, temos que ser esclarecidos e temos esse direito. Muito obrigado. José Manuel Freire. Tínhamos entendido também dos 40 anos, não é só por uma questão de procura, porque amanhã podem vir os 42, os 44, os 45, os 50, não. É porque os 40 anos é a data limite do jovem agricultor e, portanto, achamos que os 40 anos é uma idade, para além daquilo que foi dado como justificação pelo Presidente da Câmara, também tem a ver com este limite máximo que existe para o jovem agricultor. Era só, Sr. Presidente. Que já agora tem vindo a mudar ao longo dos anos. Esse limite também tem vindo a mudar. Tal como a idade da reforma e outras coisas. Fernando Ildefonso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, na sequência dos esclarecimentos que o Sr. Presidente prestou, e creio que foi perceptível e entendível e aceitável, gostava de lhe perguntar se até agora todos os pedidos de apoio destas bolsas têm sido satisfeitos até à data. Muito obrigado. Paulo Toste. Sr. Presidente, aqui ninguém nesta mesa ou nesta bancada nega os direitos ou os deveres à colocação de questões e a ser esclarecido por parte de quem tem que ser esclarecido. O Sr. Presidente de Câmara deu agora um bom exemplo desse esclarecimento e do porquê dos não 50 ou 40 ou 60 ou 70 anos. Passou-se de 30 para 40 e aquilo que se quis dizer nesta bancada foi que a questão não é menor dos 30 para os 40, antes pelo contrário, são mais de 10 anos na vida de uma pessoa que pode ser apoiada no âmbito da educação e no âmbito da prossecução dos seus estudos. Portanto, o Sr. Deputado Rui Araújo parece aqui querer se indignar com questões que não se prendem com o vislumbre dos apoios todos que aqui são prestados, mas sim com questões de pormenor. Ele foi esclarecido, foi bem esclarecido e julgo que continuarmos a debater e a partir pedra, salvo seja, na questão da idade, todos já vimos porquê. Não se pode apoiar de eterno as pessoas, não há cabimento financeiro também para tanto, mas se um dia vir a existir, essa idade poderá eventualmente passar até aos 50, até aos 60 ou aquilo que for. Mas neste momento temos aqui a discussão dos 30 para os 40. É um ponto em 3. E é bem visto porque são 40 anos de idade de uma pessoa, não é para todos os 40 anos, infelizmente, mas já estamos a salvaguardar essa posição. Entendido, Sr. Presidente. Rui Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para esclarecer. É que quem disse que era uma questão menor foi o Sr. Deputado, não fui eu. É só por isso. Muito obrigado. Muito bem. Não temos agora mais questões. Mas, Sr. Presidente, é para responder. Sim, em relação à questão, assim, o regulamento tem, grosso modo, duas formas de apoiar. Tem um número de bolsas com base no mérito, que é ajustado. Todos os anos temos de definir quantas é que são, não me recordo quantas é que foram no último ano, se foram 20, se foram 30, se foram 40, não tenho de cabeça. Pronto, mas tem um número que é definido todos os anos, qual é o número de bolsas de mérito, e depois tem um número infinito de bolsas com base na situação económica. Isto é, se aparecerem 200 candidatos que fiquem todos dentro daquele intervalo da bolsa económica, vamos lá, ficam os 200 lá dentro. Se aparecerem 250, ficam 250 e assim sucessivamente. Depois, aqueles que não fiquem, fiquem acima da situação económica, fiquem fora desse intervalo, vão para dentro da tal bolsa que é definida. E o que tem acontecido é que, das duas, uma, ou se consegue com a bolsa que é definida que todos fiquem lá dentro e todos fiquem dentro da bolsa que é definida, ou no caso de ficarem 3 ou 4, o que temos feito todos os anos é leva-se uma redefinição da bolsa à reunião de Câmara quando se leva a bolsa para aprovar, em que se diz
da Bolsa não económica, que há 3 ou 4 acabaram por não ficar dentro do intervalo, dentro do número de bolsas, e ficaram 3 de fora, e a gente altera na reunião de Câmara para incluir mais 3 bolsas. E temos conseguido dar 100% das bolsas a todos os candidatos que têm condição para o efeito. Pronto, agora, aqueles que não têm condição, vamos supor que não cumprem o regulamento, ou que chumbaram, ou que não têm os ETCs feitos, ou seja, aqueles que não cumprem o regulamento, obviamente que ficam de fora, nem sequer são elegíveis. Agora, dos elegíveis, ou pela Bolsa na via A ou pela Bolsa na via B, todos, quase sem exceção, ou todos, posso dizer quase sem exceção, têm ficado considerados. Pronto, tem havido um esforço nesse sentido. Pronto, e depois isto também obriga, a gente obriga que todas as pessoas que concorram à Bolsa têm que concorrer também à Bolsa do Estado. Depois, a gente, por exemplo, num caso, para também ficar explicado isso, que na Câmara isso é explicado, e inclusive o deputado da vossa força política, desde o princípio, acho que é desde o princípio que faz parte do grupo de trabalho. Era a vereadora Sara, na altura era a vereadora Maria Fernanda, e depois passou a vereadora Sara comigo, e na altura teve a doutora Filomena Sena, e depois passou para o doutor Luís Barroso. Pronto, e o que é feito ao ficar, toda a regra que é feita é isso, a gente obriga, toda a gente também, porque o regulamento obriga a ficarem a fazer a inscrição, e no caso da nossa Bolsa, como é também ligeiramente superior à Bolsa que a Direção-Geral do Ensino Superior dá, há muito pessoal que está na nossa Bolsa, há muito candidato que recebe por diferença. Vamos supor que a nossa Bolsa é 400, a do Estado é 200, eles recebem 200 pelo Estado e 200 por nós, portanto, porque é pelo princípio, é um bocadinho o princípio ACDU. É um bocadinho a CDU. Quem tem a obrigação de pagar isto tudo é o Orçamento do Estado. Pronto, como o Orçamento do Estado só dá 200, a gente compensa as famílias com os outros 200. Mas pronto, temos esse cuidado, porque ficar para que isto não passe o ónus para cima do Orçamento do município. Mas pronto, é essa a questão. Por acaso, fico contente que a CDU concordo com a Bolsa, porque normalmente isto é obrigação do Estado, e a Câmara está-se em parte a substituir ou a complementar, e a CDU ser a favor da Bolsa. Pronto, é óbvio que as posições vão se ajustando e vão se adaptando, e por princípio não costumam ser assim, mas concordo, ainda bem que a CDU é a favor da Bolsa. Não ouvi. Portanto, José Manuel Freire, para responder à provocação. Sr. Presidente, a pedra ficou lá no sapato. Não há dúvida que ficou. Passei a esclarecimento, Sr. Presidente. Em 1989-90, a CDU propôs à Câmara Municipal a criação de bolsas de estudo, que não haviam no município. E desde aí, foi por isso que ainda há pouco disse que faz 30 anos. Portanto, se alguém começou por propor bolsas de estudo no município de Lagos, foi a CDU. Na altura, pelo vereador José António Espino. Era só, Sr. Presidente. Rui Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que aquele esclarecimento que foi dado agora pelo Sr. Presidente foi fundamental. Nós sabemos que a Câmara tem o hábito de entregar bolsas de estudo, e bem, a todos os estudantes que se enquadram no regulamento, como é óbvio. E bem, porque se isso não acontecesse, aí já teríamos que ter mais dados para aprovar este aumento do limite de idade. Porque se não podia acontecer, alguns jovens têm 18, 19, 20 anos, que ficariam de fora porque ultrapassavam o limite. Mas como a Câmara tem esse princípio, e bem, de apoiar todos os que cumprem o regulamento, então faz sentido alargar. Agora, alargar neste caso para 40, mas poderá eventualmente mais à frente ser equacionado, se será para outra idade ou não. Muito obrigado. Fernando Ildefonso. Pronto, já agora concretizo a razão pela qual eu fiz a pergunta, porque a minha dúvida é se teria que se discriminar algum critério para selecionar os candidatos, e nesse sentido se a idade seria, e se tiver que se verificar isso no futuro, eventualmente é uma questão que se deve ir ponderando, mas pronto, a resposta que me deu não requer neste momento qualquer medida nesse sentido, e portanto a minha intenção era apenas essa. Muito obrigado. Muito bem. Estamos todos esclarecidos. Foi difícil, mas acho que estamos esclarecidos.
Vamos então votar, portanto, as alterações ao Regulamento Municipal de Atribuição de Prémios de Educação e Bolsas de Estudo, de acordo com a proposta que nos foi enviada, a alteração dos 3 artigos. Quem vota contra? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. 0 votos contra. Quem se abstém? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. Aprovadas por unanimidade. O ponto 7 da ordem do dia é a apreciação e votação do Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural. O Sr. Presidente tem a palavra. Pois estamos aqui perante um Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural, portanto, numa situação que já há muito também o nosso Serviço de Cultura e a nossa vereadora lutavam para que se conseguisse trazer para cima da mesa o mesmo. Portanto, ele percorreu todos os caminhos que são necessários até chegar ao dia de hoje, até chegar à Assembleia Municipal, e é o documento que aqui está. Penso que também que ele foi discutido na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal. Ele foi votado por unanimidade, com a exceção, salvo erro, do vereador Nuno Serafim, que não votou. Acho que foi isso, não quero estar a mentir, mas acho que sim. Ele não votou neste ponto, como é representante de uma associação cultural, entendeu não votar. Acho que foi isso, eu não quero estar aqui a mentir. Mas pronto, ele foi lá discutido, foi esclarecidas as dúvidas, pronto, e é-nos hoje aqui então trazido para discussão por parte da Assembleia Municipal do Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural. Obrigado. Alguma questão? José Manuel Freire. Se calhar técnica regulamentar. O regulamento faz várias vezes referência a anexos e remete para o site da Câmara. Portanto, eu acho que era lógico, e sugeríamos isso, que remetesse para os anexos e que esses anexos que são referidos, de requerimentos, fizessem parte integrante do regulamento. Portanto, seriam anexos ao regulamento e estariam também disponíveis, porque seria, digamos, subsequentemente estariam disponíveis no site da Câmara Municipal. Portanto, era pôr nos anexos aquilo que é referido ao longo do regulamento, de anexos que indica que estão publicados no site da Câmara. Era a última questão. Portanto, outra questão, achamos que é importante, também já desde há muito que defendíamos a criação de um regulamento para o movimento associativo e para a cultura. Já tinha sido aprovado até na Câmara há uns anos, mas depois não foi posto em execução. E em relação a regras, pois consideramos que é um primeiro passo. Depois, com o tempo, também se pode ir vendo o que é que há que retificar. Mas como primeiro passo, achamos que é positivo. Só a sugestão que fazíamos era esta, era integrar tudo o que são anexos no regulamento. Só, Sr. Presidente. Muito obrigado. É uma sugestão. Não releva agora para esta situação da aprovação. Não sei se o Sr. Presidente quer dizer alguma coisa. Sim, aqui, eu percebo a dúvida da bancada da CDU, do Zé Manuel. A dúvida, quer dizer, aqui a questão mais que é um preciosismo, mas que é sempre importante nisto, que os preciosismos sejam efetivos. Portanto, aqui a questão é que ele refere a uma data de documentos que têm que ser anexos às candidaturas, mais do que até propriamente um conjunto de anexos que existem. Porque, na verdade, o grande anexo que acaba por existir é um impresso próprio de utilização, vamos lá, não pública, no sentido que não é de acesso público a toda a população, é só às associações que estão inseridas neste apoio. Pronto, e daí, se calhar, vamos lá, este não preciosismo, ou este não anexar daqui do documento, pronto, no sentido de quê? De que isto, uma coisa era ser um regulamento de utilização de toda a população, depois então o regulamento era fechado com os anexos todos e ficava disponível para quem quisesse concorrer,
puder concorrer. Pronto, aqui foi visto, mas percebo e acho que concordo com o que o Zé Manuel diz, pronto, mas foi visto um bocado no sentido é que pronto, isto é um regulamento para utilização pelo conjunto de associações culturais, sejam eles no âmbito das filarmónicas, escolas de música, grupos corais, grupos de dança, de fado, etc, etc. Pronto, então, como é um impresso que eles têm que remeter por via de e-mail e eles já o têm disponível, pronto, se calhar daí, vamos lá aqui, a falta de anexar para que o regulamento ficasse todo ele pré-preenchido, mas acho que sim, acho que agora o regulamento, quando for tornado público, que se deve, pelo menos aqui, os tais anexos, ou o tal formulário de candidatura que é para ser utilizado por todas as associações para a qual o artigo 2, o artigo 2º do objeto e âmbito prevê, terem o impresso agarrado ao regulamento. Pronto, e depois, o resto dos documentos são os documentos próprios das instituições. Eles, quando concorrem, têm que concorrer com uma série de documentos anexos, as atas, as contas, os documentos que comprovam a associação. Portanto, o que ao FIGABI não é... FIGABI é um documento que eles é que têm que anexar à candidatura, não é um documento pré-definido. Portanto, que é o que vem definido depois no tal artigo 6º e no artigo 7º, que obriga a candidatura, obriga a anexar esses mesmos documentos à candidatura quando o fizerem. Mas pronto, mas eu percebo pelo menos o tal anexo que é o anexo de capa, vamos lá, o anexo que acaba por capear cada associação que queira concorrer, com cariz cultural, queira concorrer ao apoio definido no regulamento, esse podia vir aqui como anexo ao mesmo. Isso eu concordo. Muito obrigado. Muito bem. Então, não havendo mais intervenções, vamos votar. Vamos votar o regulamento de apoio ao associativismo cultural, de acordo com a proposta que nos é feita pela Câmara Municipal e, na sequência, todo o processo que todos estes regulamentos têm que cumprir de acordo com a legislação. Quem vota contra? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE, 0 votos contra. Quem se abstém? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE, portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 8 da ordem do dia é a apreciação e votação da proposta de adesão à Associação Algarve STP, Association Algarve STP, Algarve Systems and Technology Partnership. O Sr. Presidente tem a palavra. Ora, este é um ponto, é um âmbito, um bocadinho no âmbito da política que nós definimos também nestes últimos anos, da promoção do empreendedorismo, da inovação, do empreendedorismo, do trabalho em cooperação, agora com uma denominação muito própria dos Fab Labs e dos coworks, um bocadinho numa ótica de visão, de nova visão e modelo de trabalho, e com muitas das iniciativas que temos vindo a fazer, desde criação de espaços físicos, que estão, no caso do cowork, para além do que existe no Espaço Jovem, na antiga Gilianos, que é um pouco de modo informal, mas também com um que está na fase final para abrir também no Espaço Jovem, mas virado ao exterior, no caso das oficinas, que vai abrir agora, com um projeto que temos no Fab Lab, com uma IPSS no âmbito da parte social, da economia social, que estamos a preparar, fizemos uma candidatura que foi financiada e que iremos preparar a abertura, como das ações em termos de seminários, aquilo que é o principal, com o Start-on do Startup, que normalmente é feita de 2 em 2 anos, com uma participação muito intensa e muito interessante de um conjunto de empreendedores, jovens e menos jovens, na promoção de fazer diferente, fazer empreender, fazer diferente, bem como numa iniciativa que é, quiçá, das mais importantes e é quase única na região, que é levar o ensino do empreendedorismo às escolas, num projeto que existe com a Universidade do Algarve, através do CRIA, do Centro CRIA, e, no caso, com o agrupamento da Escola Júlio Dantas, portanto, que é um projeto muito interessante que temos estado a desenvolver e que iremos continuar a apostar. E esse é um pequeno conjunto de iniciativas que temos feito e procurado, junto de parceiros privados, públicos, corporativos,
Apareceu-nos também esta associação, que é uma associação bastante interessante, que é a STP, que obviamente tem a Universidade do Algarve também por trás, tem duas câmaras como associados efetivos e que tiveram na origem, que foi a Câmara de Faro e a Câmara de Lolé, tem a ANJ, enquanto Associação de Jovens do Algarve, bem como um outro conjunto de parceiros que tem estado, alguns municípios têm aderido, bem como algumas empresas privadas. Pronto, entendemos que este era um parceiro muito importante também para esta política de empreendedorismo. Pronto, e foi isso que nos levou a aderir, a trabalhar a proposta com eles e avançarmos com uma parceria, no caso é tornarmos associados e beneficiarmos, ou seja, beneficiarmos do know-how que eles têm, mas acima de tudo também usarmos esta rede de conhecimento e de contactos, pronto, e daí usarmos um parceiro, que obviamente que é o nosso parceiro privilegiado, que é a Universidade do Algarve e tudo aquilo que por trás da Universidade do Algarve e todos aqueles os players com a Universidade do Algarve trabalham, pronto, e daí que é o que está aqui hoje a ser trazido, é a nossa adesão ao Algarve STP, ficar porque tem uma componente enquanto parceiro a nível tecnológico e de sistemas, ficar porque é um parceiro muito virado para a parte tecnológica, para a parte de inovação, que obviamente que é o futuro, desde há muito tempo, mas acima de tudo é o futuro hoje, pronto, e daí que não tivemos qualquer dúvida em avançar com esta adesão, e depois de termos tido o convite, no caso até o responsável da associação também ter feito parte, enquanto orador, em várias ações já que nós fizemos aqui no Conselho, e daí é o que está aqui em cima hoje da mesa. Alguma dúvida, alguma questão? Disponham. Fernando Ildefonso. Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Nós já tínhamos dito isto relativamente à associação anterior a que nos associámos, e esta associação, pelo facto de ter a Universidade do Algarve também envolvida nos corpos dirigentes, suscita-nos uma grande confiança e, portanto, só esperamos que daqui advenham mais-valias para o desenvolvimento do nosso município. Agora, o que dissemos anteriormente, vamos dizer para esta e vamos dizer para a outra. É importante nós monitorizarmos o contributo que estas associações e a vinculação a elas nos trazem e obtermos um balanço semestral, eventualmente ou anual, sobre estes contributos e o que é que se obteve de mais-valias, não necessariamente financeiras, obviamente, mas mais-valias de conhecimento, de formação, de inovação, para nós justificarmos os valores pagos a estas associações, que no seu total ainda somam um valor relativo. E, portanto, nesse sentido, gostaríamos que ficasse claro que é a nossa intenção propor que haja uma monitorização do trabalho destas associações junto do nosso município. Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição, nenhuma questão. Portanto, se calhar vamos votar. Vamos votar aquilo que nos é proposto, que é a adesão esta associação Algarve STP, Algarve Systems and Technology Partnership, de acordo com a aprovação prévia da Câmara Municipal e a proposta que nos fez chegar. Quem vota contra? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. 0 votos contra. Quem se abstém? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. Aprovado por unanimidade. Ponto 9 da ordem do dia. Apreciação e votação da proposta de adesão à Associação Adapte Local, Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas. Sr. Presidente, tem a palavra. Para declarar que eu não vou participar nesta discussão nem votar este ponto, uma vez que me considero impedido. Obrigado. Muito bem. Então, Sr. Presidente. Pois esta é uma associação que também de veras importante para a nossa adesão. Pronto, é um tema que
está na ordem do dia e cada vez mais é evidente a sua importância. Há muito que é falado, há muito que é valorizado, mas se calhar não tanto quanto devia, um bocadinho pelo mundo, mas acho que é hora de deixar de ser falado e passar a ser efetivamente posto na ordem do dia de modo mais eficaz, portanto, são as alterações climáticas. Portanto, e um bocadinho também numa política em que foi entendida pelo município, em que fez um plano de ação das alterações climáticas, estamos numa fase de execução. Entretanto, pela importância do tema nos últimos anos, foi entendido a criação de uma associação que discute, debate a alteração, a adaptação local às alterações climáticas. E foi feito o desafio, foi encontrado também pelos serviços a esta associação, foi entendido que era importante também fazermos parte da mesma, e ela tem aqui uma liderança aqui também muito próxima aqui dos nossos colegas aqui da Câmara de Lolé, que desde o primeiro momento também fizeram questão de liderar o processo e de nos convidarem. Portanto, e nós entendemos termos muito a ganhar em discutir estes assuntos de modo mais coletivo. Portanto, e desde o primeiro instante também que aceitamos o desafio e aceitamos a adesão, ou melhor, a discussão sobre a adesão, e é isso que hoje está aqui a ser efetivo, ao ser efetivado, que é a nossa adesão também à rede de municípios para a adaptação local às alterações climáticas. Portanto, é o ponto que está aqui. Também, se houver assim alguma questão mais em concreto, também estarei disponível para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguma intervenção? José Manuel Freire. Favoravelmente, mas chamava a atenção para um pormenor. Neste momento há o Plano Nacional de Combate às Alterações Climáticas, há o Plano Regional de Combate às Alterações Climáticas, há o Plano Municipal e agora há uma associação. Tudo isto é importante, não há dúvida, mas da nossa parte não chega só, como já tínhamos dito na sessão anterior, na última Assembleia, não foi ontem, na outra, na anterior. O que é importante é nós acompanharmos e depois o andamento de tudo isto. Porque uma coisa é votarmos, estarmos concordantes com o que é apresentado, mas e depois cai no esquecimento. As pessoas são eleitas para as associações, que são criadas, corre normalmente, mas prestação de contas, visto, não há. Portanto, chama a atenção que era importante, na data oportuna, como manda a lei, a 75, que é a quando da prestação de contas de tudo o que são associações em que a Câmara está envolvida, chegar à Assembleia Municipal, e por isso é necessário pedir todos os relatórios e contas destas empresas ou associações onde a Câmara está envolvida, para assim podermos ir acompanhando. Isto a nível daquelas, como neste caso que estamos agora, é preço. Mas em relação ao plano municipal, sugeria desde já que, quando fizesse, penso que 2 anos, agora o princípio do ano, pudéssemos fazer um ponto na ordem de trabalhos para explicação e informação sobre a monitorização do nosso plano local. Era só. Muito bem. Acho uma excelente sugestão. Mais alguma intervenção? Não? Então, não havendo, vamos... O Sr. Presidente quer falar? 30 segundos. Pois eu acho que não tenho nada contra o ver, embora acho que não é na conta que se vê o trabalho da associação, mas tudo bem. Mas pronto, não é, a minha resposta também não é para aí. Eu acho que aquilo que eu disse é que nós fizemos um plano de ação relacionado com a alteração às alterações climáticas, o plano de adaptação às alterações climáticas, e estamos neste momento na fase de discussão. Ele foi aprovado, damos início ao mesmo e estamos naquela que é a fase de discussão durante, obviamente, um conjunto de tempo que não é 3 dias, nem 3 meses, são anuais as execuções. Em relação à questão, também à forma como o Zé Manuel apresentou, que existe um nacional, existe um regional, existe um local. Pois eu acho que deveria haver isso quase como uma congratulação, porque
Porque eu acho que neste momento era preocupante estar logo a existir um nacional, que diz em termos macros o ponto de situação do país, ou um regional que diz em termos macros / micros aqueles que se poderão vir a ser os problemas da região, e não termos um local que diz exatamente, metro a metro quase do nosso território, o que é que está aqui a chegar. Porque, na verdade, fazer um plano de alterações climáticas a nível nacional não tem escala para se perceber localmente o que é que tem que ser feito, e daí que Lagos, a exemplo, penso que na altura de Lolé, fomos dos primeiros, se não únicos, os municípios que entenderam, independentemente de existir um plano de alterações climáticas a nível regional, que não abdicávamos de fazer também um a nível local, porque pensamos que o grau de pormenor e as ações em termos de detalhe para se poder combater estas alterações climáticas não poderiam passar nem para um plano nacional, nem para um plano regional. Eram obviamente importantes, mas não iam ao detalhe que pudesse depois ser transformado na tal segunda fase, que é a fase de discussão. Portanto, isto só para dizer que acho que aquilo que devemos nos congratular é ele ter sido feito localmente. Obviamente que a congratulação é mais do que o plano, porque o plano per si não resolve, identifica, mas não resolve. Obviamente, a congratulação maior damos o primeiro passo, mas a congratulação maior é aplicá-lo, executá-lo e garantir que conseguimos contrariar, dentro daquelas que são as nossas ferramentas, as alterações climáticas, que obviamente terão um impacto negativo no nosso dia-a-dia, se nada for feito, obviamente, localmente, e cada um de nós a sua parte. Obviamente que depois todo o mundo tem que contribuir, porque não vale a pena tirarmos a água que está a entrar num barco com um balde, se na outra ponta tiver um buraco maior, que a quantidade de água que entra nesse mesmo barco é muito superior ao tamanho da água que é tirada por um balde. Portanto, daí que é importante, sim, existir um mundial, um nacional, um regional, mas obviamente que cada um também tem que fazer a sua parte com o tal local. Portanto, daí que acho que o grande compromisso que Lagos terá, e é em Lagos que nós estamos, é fazermos a nossa parte, cada um por si, e obviamente o município, enquanto chapéu de todo o Conselho, pôr em prática todas as medidas para tentar contrariar, dentro daquelas que são as suas possibilidades, o impacto negativo das alterações climáticas. José Manuel Freire. Da nossa parte, não pusemos em causa a questão do plano local, que o aprovamos, não é essa a questão é nós, como eleitos, acompanhar aquilo que são a execução destes diversos planos. Esqueci-me até do europeu, portanto, falta o europeu, que também há um europeu. Portanto, é uma questão de irmos acompanhando aquilo e podermos fazer a monitorização. Por um lado, aqueles que são eleitos na AMAL também poder fazer esse acompanhamento, e os que são membros da Assembleia Municipal fazer esse acompanhamento pela monitorização tal e qual como está escrito no plano, que deve ser feita essa monitorização e tem as datas em que deve ser feitas. Portanto, não pusemos em causa a questão da importância, da necessidade e da responsabilidade que cada um de nós e todos em conjunto temos nesta questão, e agora cada vez mais nesta questão do combate às alterações climáticas. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Posto isto, vamos então votar a adesão do município de Lagos à Associação ADAPT Local, Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas, de acordo com a proposta da Câmara Municipal. Quem vota contra? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. 0 votos contra. Quem se abstém? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. Portanto, aprovado por unanimidade dos presentes. Finalmente, ponto 10 da ordem do dia. Apreciação e votação da proposta de não aceitação para o ano de 2021 das competências para os órgãos municipais no domínio da ação social. Sr. Presidente, tem a palavra. Tem, é um ponto de não aceitação
quando foi dada essa premissa, que foi da prorrogação desta competência do domínio da ação social para 2022, portanto, e atendendo ao momento em que se vive e ao tipo de competência que nos iria ser dado, foi entendido que não havia condições para 2021 assumirmos esta mesma competência no domínio da ação social, atendendo ao tipo de competência que é, e tem uma componente muito administrativa, e que entendíamos que deveria continuar a ser quem até hoje a gere, continuar a fazê-lo, e em 2021 preparar-nos para 2022 ficar com a mesma. É só isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguma questão? Alguma intervenção? Não há? Então, se não há, vamos votar a proposta do município no sentido da não aceitação para o ano de 2021 das competências, da transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da ação social. Muito bem. Quem vota contra? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. Quem se abstém? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. Quem vota a favor são os restantes que estão presentes. Estão todos? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Posto isto, terminamos a nossa ordem do dia e terminamos a nossa reunião, mas antes temos que pedir se alguém se opõe a que sejam aprovadas em minuto as deliberações que hoje aqui tomamos. Ninguém se opõe. Muito bem, então uma boa noite a todos, muito obrigado.